Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos por aí estejam bem, nós estamos todos bem por aqui, tá? Bom, antes de nós iniciarmos aqui, eu queria arrumar uma coisa que eu disse no vídeo passado, lá em Êxodo capítulo 2, verso 10 e 11, quando eu disse que foi suprido algo ali de Moisés, né? E eu fui corrigido, muito bem corrigido, agradeço realmente que o correto era suprimido. Aí quando eu notei que eu havia errado, na hora que eu fui falar, eu falei errado de novo. O certo é suprimido. Suprir é dar, colocar. E suprimir é tirar, tá certo? Bom, lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a sua fé de absolutamente nada. Não, não é. Meus vídeos são somente a minha visão a ser colocada aqui e nada mais, tá certo? Bom, feita a introdução, dito isto, vamos ao vídeo aqui que me mandaram para eu poder analisar. Eu vou analisar junto com vocês. Vamos lá. Fica com a gente porque hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo. O que viria a ser o pecado contra o Espírito Santo? Então, não sai daí. Boa tarde, pastor. Eu sou adventista, moro em Arco Verde, sertão de Pernambuco. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer, para tirar uma dúvida minha. É a mensagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 29. E diz o seguinte: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Aí eu queria saber o seguinte: o que seria blasfemar contra o Espírito Santo? Como é que se blasfema contra o Espírito Santo? Essa passagem está na tradução da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Eu não sei como está nas outras traduções, a escrita, mas na minha Bíblia está assim. O senhor pode me explicar? Obrigado, boa tarde. Que pergunta interessante. O texto está em Marcos, no capítulo 3 e o verso 29, que diz: qualquer, pois, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Muitos jovens já me perguntaram isso, sabe? Muitas pessoas já me questionaram acerca desse assunto. Pastor, o que seria esse pecado, esta blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, então nós estamos percebendo aí que é doutrinado perguntando para doutrinado e doutrinado respondendo para doutrinado, né? Convertido e convertido. E a questão é, o que é o pecado? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje, tá? Eu vou dar primeiro a minha análise toda, completa, e depois nós vamos ver a análise deste líder religioso adventista, o que ele vai dizer sobre o pecado, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ler então, né, como já está aí, o livro de Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Vamos lá. Por isso, eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Então já está dando para entender aí que realmente aquela senhorinha, ela está querendo saber aí o que acontece, né? Olha, esse texto é um texto que às vezes é usado pelos defensores lá da Trindade, tá? Eu digo somente às vezes, por que às vezes? Porque esse texto, se lido com a devida atenção, a visão trinitariana será prejudicada. Não vai favorecer os trinitarianos aí nessa passagem. Afinal de contas, vamos lá. Se existe apenas um Deus composto por 3 pessoas divinas que possuem o mesmo caráter e os mesmos atributos espirituais, ora, por que o Pai é rico em misericórdia? Vamos ler Êxodo capítulo 34, verso 6. Vamos lá. Diz lá:
Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. O Filho, meus irmãos, ele é perdoador. Vamos ler Lucas capítulo 7, verso 49, 48 e 49. Vamos lá. Diz lá: e disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas a terceira pessoa da Trindade, conforme a explicação, é implacável, ou seja, não tolera pecados contra ela. As três pessoas da Trindade não deveriam, assim, no seu bojo, ter o mesmo caráter? É claro que sim. Então, por que existe esta distinção de pecado contra o Filho do Homem e pecado contra o Espírito Santo? Olha, é meio estranho, mas vou passar para vocês a minha visão com base na Bíblia sobre a questão do pecado, desse tal pecado imperdoável, tá certo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um dos assuntos que causa mais preocupações ou preocupação nos chamados crentes, os cristãos. Olha, em geral, meu querido, amado irmão e irmã, costuma-se a usar a expressão pecado contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que o pecado imperdoável é a blasfêmia, tá certo? Contra o Espírito Santo. É isso que está registrado na Bíblia. Eu, quando ainda fazia parte do sistema religioso, frequentava lá, em particular a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque foi lá que tudo começou, eu também me perguntava se eu já teria pecado contra o Espírito Santo. Isso deve ser, provavelmente, todos os cristãos já ouviram que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Mas pouquíssimos, meus irmãos, sabem o que é na prática blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos poucos, porque pouco dão atenção para isso. Segundo a explicação tradicional aí do sistema, o pecado contra o Espírito Santo consiste, você já ouviu falar bastante disso, na resistência à obra do Espírito, de nos convencer do pecado. Quando o Espírito de Deus atua em nossa consciência, mostrando um pecado, e resistimos àquela voz de Deus que eles dizem, então esta voz tende o quê? A ir diminuindo. O sistema religioso ensina que este processo de cauterização da consciência, ou seja, o pecado se torna algo tão comum que a voz de Deus não mais é ouvida e o pecador não sente mais a necessidade de perdão. Todos vão falar a mesma coisa sobre isso. Mas, embora, meus irmãos, esse processo seja real, verdadeiro e concreto, será que Cristo se referia à cauterização da consciência quando mencionou a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que era disso que ele estava falando? Bom, para responder a esta questão, vamos analisar o contexto de Mateus capítulo 12 e também de Marcos capítulo 3, conforme a nossa senhorinha lá, a senhorinha falou. 2 capítulos que mencionam o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Se você for lá e ver, você vai ver. E de acordo com Mateus capítulo 12, dos versos 22 a 32, e Marcos capítulo 3, de 20 a 30, Jesus estava sendo acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios. Você conhece a história, Cristo, ele afirmou que foi através do Espírito de Deus que o demônio foi expulso. Foi dessa maneira. Vamos ler, vamos dar aquela contextualizada, Como você já sabe, a maneira aqui no meu canal, lendo o quê? As passagens, contextualizando, tá certo? Vamos ler Mateus capítulo 12, dos versos 22 a 32. Vamos lá. Trouxeram-lhe então o endemoniado. Opa, só um minutinho, deixa eu voltar aqui.
Vamos lá. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se expulsa os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não se lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Agora vamos ler Marcos 3, de 20 a 30. Diz assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com que blasfemam. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Olha, você vai ver que Lucas, essas passagens, quando uns falam dedo de Deus, outros falam Espírito de Deus, mas é a mesma coisa. Vamos ler Lucas 11, 20. Diz lá: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vós é chegado o reino de Deus. Agora compare os versos de Mateus 12, 28 e Lucas 11, 20 e veja que o Espírito de Deus é simbolicamente aqui o dedo de Deus. O dedo de Deus, indica a forma como Deus age. Neste caso aí, age através do seu Espírito, o pneuma, tá certo? Perceba, meus irmãos, que os evangelistas ora se referem ao Espírito como Espírito Santo, ora como o Espírito de Deus. Você já conhece lá na minha série A Trindade, lá naquela série, eu mostro perfeitamente que essas expressões são expressões equivalentes. Se tiver dúvida, dá um pulo lá, tá bom? Mas a questão principal permanece aqui, meu irmão. Cristo afirmou que os pecados contra o Filho do Homem seriam perdoados, tá certo? Mas aqueles contra o Espírito Santo não seriam perdoados. O que Cristo, então, quis dizer com isso? Olha, Cristo referia-se a si mesmo como o Filho do Homem, ressaltando o quê? Ressaltando a sua humanidade aqui nesta terra. Tá certo? Outros o reconheciam como Filho de Deus, uma clara referência à sua seu lado messiânico, tá certo? Cristo, meus irmãos, ao chamar a atenção para a sua condição humana, fazia questão de ressaltar
que suas obras eram feitas pelo poder do Pai através do Espírito de Deus que lhe foi concedido. O contexto do episódio que lemos deixa muito bem claro que o pecado imperdoável cometido pelos escribas e fariseus foi o quê? Foi a insistente negação da atuação do Espírito do Pai, o Espírito de Deus, nas obras de Cristo. Tal negação, meu irmão, se deu ao considerar as obras de Cristo como fruto da atuação e poder do diabo. Você lembra a passagem lá, certo? E é este o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, sempre que o Espírito de Deus atuar poderosamente e tal fato for interpretado como uma atuação do diabo, isto constituirá uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É assim que está escrito, é assim que está relatado. Outros versos também podem nos ajudar, tá bom, meus irmãos, a confirmar qual é o pecado imperdoável, que é deixar de reconhecer as obras de Deus diante de todas as evidências. Vamos ler João capítulo 9, verso 41. Vamos lá. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Compreende o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Né? É claro que o que Cristo está querendo advertir é, olha, se vocês não tivessem visto nada disso, com certeza vocês não teriam pecado nenhum, não teria problema nenhum. Mas como vocês estão vendo, o pecado está em vocês. Vamos ler também João capítulo 15, versos 22 e 24. Vamos lá. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Estes, meus queridos, esses dois versos abrem o horizonte, descortina a compreensão dos pecados que podem e que não podem ser perdoados. Tá? Olha só, o pecado imperdoável é testemunhar as obras e evidências de Deus e considerá-las como algo do demônio, algo do diabo, lá do Beelzebu. É rejeitar as evidências claras do poder de Deus, considerando-as como obras do inimigo, obras lá de Satanás, do diabo, como o sistema chama. Para este pecado, meu irmão, não há perdão. Se fosseis cegos, disse Jesus, né? Não teríeis pecado algum. Lembra que nós lemos isso, né? Isto significa que se, através de Jesus, não houvesse evidências visíveis do poder de Deus, a incredulidade da liderança judaica da época do Cristo, pois, nesse caso, iria se tratar de um pecado apenas contra o Filho do Homem. Compreende? Agora, Jesus, ele complementa, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Viram a Cristo e rejeitaram. Há pessoas que creem sem precisar ver. São os bem-aventurados. Né? Há outros que precisam ver para crer. Deus pode ajudá-los na falta de fé, na falta da sua fé. Né? Há, porém, um terceiro grupo que, mesmo vendo, não crê. Esses são os céticos. Né? E agora, finalmente, meu irmão, há um quarto grupo, aqueles que veem as evidências, as obras, né, miraculosas de Deus, não creem e, além disso, atribuem tais obras a quem? Isso, a Beelzebu, ao demônio, ao capeta, a Satanás, o nome que você quiser dar. Estes estão lutando contra Deus e cometendo o chamado pecado para a morte,
pelos quais, segundo o apóstolo João, meu irmão, não é para orar. Vamos lá ler 1 João capítulo 5, verso 16. Diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. O pecado para a morte, não para a morte. É esta a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá claro? Você está conseguindo compreender, meu irmão? A célebre oração intercessória de Cristo lá no Calvário, lembra? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mostra claramente que os que lhe repartiam as vestes não haviam cometido pecado para a morte. O pecado contra o Espírito Santo. Olha, de fato, os romanos, meus irmãos, não haviam tido a mesma oportunidade de testemunhar as obras de Deus através do Cristo, do Filho do Homem. Compreende o pecado para a morte ou não? O pecado imperdoável? Herodes, ao ajudar a Cristo, desejava ver sinais, mas Cristo não lhe respondeu com palavras. Vamos ver lá Lucas capítulo 23, verso 8 e 9. Vamos lá. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido deles coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal, e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Por isso, meu irmão, o pecado dos soldados romanos foi contra o Filho do Homem, um pecado perdoável, que mereceu uma oração intercessória de Cristo. Eles não sabem o que fazem. Os romanos não pecaram contra o Espírito Santo, pois eles não tinham observado as evidências e obras de Cristo realizadas através do Espírito de Deus, compreende? Mas os líderes sim, aqueles que viram. Referindo-se então aos líderes da religião judaica, Cristo disse a Pilatos o seguinte, vamos lá, João capítulo 19, verso 11, o que ele disse? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem foi que entregou? Aquelas pessoas que viram a Cristo. Quando os romanos testemunharam evidências sobrenaturais, porque tem episódios aí, eles não hesitaram em reconhecer que Cristo era o Filho de Deus. Vamos ler lá, Mateus capítulo 27, verso 54, vamos lá. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Percebe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Muitos crentes, muitos religiosos sinceros, baseados aonde? Na tradição trinitariana, que receberam e que sempre professaram, podem imaginar em algum momento que aceitar qualquer outro ensino sobre o Espírito Santo seria um pecado imperdoável. A blasfêmia lá tal. Eles poderiam até dizer o seguinte, não estaríamos nós rebaixando o Espírito de Deus se não o considerarmos como uma pessoa divina? Você sabe disso, você foi trinitariano, ou ainda é, se você estiver assistindo esse vídeo ainda está lá. A Bíblia é clara sobre o pecado imperdoável, meu irmão. Blasfemar contra o Espírito Santo é desprezar as abundantes evidências que temos à nossa disposição, atribuindo tais evidências a quem? Ao poder do diabo. Assim como fizeram os judeus na época de Cristo, igualzinho. Esse homem faz as obras dele a não ser pelo poder do diabo. Só blasfema contra o Espírito Santo, meu irmão, quem resiste contra o poder de Deus revelado nas palavras e obras de Cristo e os atribuir
ao inimigo. É essa a blasfêmia. Deus não leva em conta os tempos de ignorância, tá bom? Mas exige um posicionamento firme daqueles que receberam a luz, que recebem a luz e que vão receber a luz. Vamos ler lá João capítulo 3, verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quase caiu minha caneta aqui. Vamos lá. Blasfemar, então, contra o Espírito Santo é desprezar as inúmeras evidências bíblicas sobre sua obra e natureza, meu irmão. É isso, não tem nada a ver de mente cauterizada. Pelo menos não na Bíblia. E se agarrar ao conceito pré-estabelecido, desprezando a luz que emana de Cristo. Esse é o grande problema. É atribuir a obra de Deus ao inimigo. Vamos ler Lucas 12, 48. Vamos ver aqui. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Fica demonstrado aqui, meus irmãos, que o episódio relatado em Mateus 12 e Marcos 3, da senhorinha lá que ela leu, sobre o tal pecado imperdoável é, na verdade, o quê? Um testemunho contra o trinitarianismo, porque a evidência de uma terceira pessoa, e um alerta contra os que desprezam as evidências na Bíblia. Vamos ler lá Mateus capítulo 11, dos versos 20 a 27. Vamos dar uma lida. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição à espera, Corazim, Betsaída ou Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com o menor rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratado com o menor rigor que você. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas essas coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Bom, olha só, meus irmãos, deixa eu passar uma coisa aqui para vocês, né? Nós vamos agora escutar de uma maneira mais linear o que o líder religioso vai trazer, o que consiste o pecado, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Deu para você entender o que Cristo estava querendo dizer. Blasfemar contra o Espírito de Deus é atribuir ao inimigo de Deus tudo aquilo que é de Deus. Foi isso que os líderes religiosos fizeram, e contextualizando é exatamente isso. Para os dias de hoje, por exemplo, quando uma pessoa me chama: você pregando isso, William, você é filho de Satanás, você é braço do capeta, está fazendo a obra do diabo, estão cometendo a blasfêmia. Compreende? Porque estão atribuindo o que eu estou falando ao diabo, e o que eu falo é o que está aqui, meus irmãos. Olha só, é o que está aqui, né? Porque é assim, toda vez que eu digo e peço para as pessoas: olha, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, por favor, digam aonde que eu estou errando para eu poder arrumar. Mas as pessoas entram aqui e não falam isso. Elas vão no meu
pessoal. E quando trazem algumas passagens, trazem passagens isoladas, descontextualizadas, aí eu respondo, olha, se você quiser falar em tempo real, me liga, o meu WhatsApp é esse, eu tenho todo esse trabalho de escrever, mas as pessoas não voltam, né? Então, meus irmãos, o ao contrário também é uma verdade. O que é ao contrário? Quando a gente vê, olha só, as pessoas falando as coisas que não têm base na Bíblia e atribuindo ao poder de Deus, também é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? Bom, dito isto, meu querido e amado irmão, vamos agora ver qual vai ser a explicação que o líder adventista, o pastor adventista, vai dar para aquela senhora sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A minha visão é, blasfemar contra o Espírito Santo é, conforme o Cristo nos ensinou, atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. E o vice-versa, eu também acredito que seja, atribuir a Deus aquilo que é do diabo. Tá bom? Vamos lá. Dito isto, vamos prestar atenção no que ele vai falar aqui. Em uma outra passagem correlata, Jesus disse que o pecado contra o Filho será perdoado, ou seja, contra Jesus será perdoado, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Quer dizer, o Espírito Santo seria até mais importante do que Jesus? Por que você pode pecar contra Jesus, mas se pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Que pecado grave é esse que não tem perdão? Bom, para que nós entendamos qual é o pecado contra o Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos definir é qual é o trabalho do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo e o que ele faz. Deixa eu só complementar mais um raciocínio meu aqui antes que ele entre mais no detalhe da explicação dele. É assim, ó. Então, blasfemar dentro do sistema religioso, as pessoas, os líderes ensinam que é falar mal de ou deixar de ouvir algo, certo? Não. Blasfemar é colocar no lugar de aquilo de Deus como se fosse atributos do diabo. E aquilo que é do diabo, colocar como se fosse atributos de Deus. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Porque quando eu descobrir quem é o Espírito Santo, o que ele faz, qual a sua função, qual o seu trabalho, aí eu vou saber como que eu posso pecar contra ele. Percebe? Então, quando eu vou para a Bíblia me diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Absolutamente correto. Quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que a atribuição do Espírito Santo, que é o poder que emana do Pai e do Cristo em nossas vidas. Ok, é isso mesmo. Vamos lá. Então, 3 coisas o Espírito Santo faz. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando vocês estiverem em dúvidas em que caminho seguir, se vai fazer aquilo que é certo ou errado, aí a Bíblia diz assim, ouvireis de trás de vós uma voz, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Agora ele começa a fazer o quê? Olha só, pegar uma outra via de raciocínio. Ele está descontextualizando o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja que ele começa agora a pendurar versos para poder dar ideia de um raciocínio que não é o que a Bíblia pelo menos mostra para mim. Quando a gente está para fazer algo errado, ou quando a gente faz algo errado, vem na nossa mente aquela informação, aquele que a gente chama de peso na consciência, a voz da consciência. Na realidade não é a consciência em si, mas é o Espírito Santo falando à nossa mente, ao nosso coração, que nós estamos no caminho errado. Tá bom, pastor, mas eu gostaria que você sustentasse isso que você está falando com passagem da Bíblia. Que pecar contra o Espírito Santo é, eu tenho que fazer certo e faço errado. Aonde está escrito que blasfêmia contra o Espírito Santo é isso? Eu vi na Bíblia que blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio aquilo que é de Deus.
Vamos lá. Você está discursando, mas eu gostaria que você embasasse esse seu discurso com passagem da Bíblia. O que é o pecado, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Portanto, é ele quem faz esse trabalho, é ele quem executa esta função de nos convencer, de mostrar o caminho errado, de mostrar que nós estamos trilhando um caminho que não é o caminho estabelecido por Deus. Esta é a função do Espírito Santo, nos convencer. Bom, dito isto, entendendo qual que é o trabalho do Espírito Santo e que o trabalho dele é realmente convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como que eu poderia pecar contra o Espírito Santo? E quando eu era criança eu ficava pensando assim. Vamos lá. Como é que eu posso pecar então contra o Espírito Santo? Como é que eu posso cometer um pecado ao Espírito Santo? Eu cometendo um pecado ao Espírito Santo. Como é que eu faço isso? Não é essa a dúvida da senhora. A dúvida da senhora é: o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Será que se eu xingar o Espírito Santo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que se eu gritar com o Espírito Santo, será que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que seria? E aí então, depois que eu tive a compreensão de qual o trabalho do Espírito Santo, qual a sua função, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é ele quem me mostra a justiça, ou seja, aquilo que é correto, aquilo que é justo, mas ao mesmo tempo também é ele quem me mostra o que é errado, é ele quem me convence daquilo que é errado. Aí eu comecei a entender qual seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo está me dizendo por qual caminho seguir, me dizendo por qual caminho trilhar, me falando este é o caminho, andai por ele. E eu digo assim, eu não quero andar por este caminho, eu vou andar por este outro caminho. É aquele pecado deliberado. Bom, pastor, eu gostaria de entender esse seu discurso, que para mim ficou meio truncado isso, né? Quem não pesquisa antes e ouve o que você está falando vai cair nessa sua conversa. Vamos lá. Como é que eu atribuo o pecado a outro? Como que eu vou pecar contra o Espírito Santo se eu não pecar primeiro contra mim? Porque quando o Espírito Santo fala, vamos usar o seu discurso, fala assim para mim: William, não é pela direita, é pela esquerda, eu estou pecando, eu estou cometendo um pecado contra quem? Contra mim, pastor, e não contra o Espírito Santo. Não existe pecar contra o Espírito Santo. A pergunta foi: qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E não qual é o pecado, pastor. Não dá para pecar contra o Espírito, dá para blasfemar contra ele, ou seja, colocar no lugar de. É aquele pecado que eu cometo sabendo que estou cometendo e eu permaneço nele e morro nele. Para este pecado não há perdão. Qual pecado? O pecado que eu cometi para mim mesmo não há perdão. E não a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não haverá perdão. Esse que você acabou de falar, o William vai continuar cometendo aquele pecado de morte que foi falado, que nós lemos, até o fim da vida. Para mim não vai haver perdão. Por quê? Porque eu insisti em pecar contra a minha própria vida e não contra o Espírito Santo. Não tem como atingir o Espírito Santo para que eu peque contra o Espírito Santo. Entende, pastor? Eu não consigo compreender esse seu discurso. Não consigo compreender, não porque eu não entendo, é porque não se encaixa a pergunta que a senhora fez e o que você está falando. Então, o pecado não confessado, este pecado que a pessoa premedita e mesmo assim faz e permanece nesse pecado, porque daqui a pouco alguém pode estar me assistindo e dizer: então, pastor, eu estou perdido porque eu já cometi pecados assim, eu premeditei, fui lá e fiz, será que eu estou perdido? Só a sua preocupação em saber se está perdido ou não já é uma evidência de que você não está perdido. E eu descobri isso em uma conversa com um amigo pastor
eu era adolescente, eu perguntei, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Não. Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Não. Será que eu já pequei de tal maneira que eu não tenho salvação? É claro que não. Nós, enquanto estamos em vida, temos oportunidade. Aquele ladrão na cruz, pouco tempo de morrer, teve a oportunidade. Isso é uma coisa, pastor. O problema é atribuir a Deus as coisas que não é de Deus, as coisas que não são de Deus, que é o que o sistema religioso faz, que é o que você está fazendo nesse exato momento. Este é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que a essa blasfêmia não há perdão. Eu estar atribuindo a Deus aquilo, atribuindo a Beelzebul aquilo que é de Deus, e ao contrário também, atribuir a Deus aquilo que é de Beelzebul. Pastor, é isso que você está fazendo, você está explicando errado para essa senhora, pastor. Eu vou tentar ficar calado ou ouvir até o fim. Ele disse, não. Aí eu disse, mas como é que você tem certeza? Ele disse, porque você está me perguntando isso. Eu digo, mas quando eu fazia algumas coisas erradas, eu ouvia uma voz na minha consciência dizendo que eu estava errado, que eu estava pecando, que eu não devia fazer isso. E depois eu continuei fazendo os pecados e às vezes o mesmo pecado e de repente eu não estava mais ouvindo aquela vozinha da consciência. E agora, será que eu estou perdido? E ele disse para mim, não, porque quem pecou contra o Espírito Santo não está preocupado se pecou ou não contra o Espírito Santo. A pessoa que já pecou contra o Espírito Santo, ela está completamente entregue ao mal e a preocupação de será que eu estou salvo, se eu estou perdido, será que eu pequei contra o Espírito Santo ou não, não é uma preocupação existente no coração daquele que já pecou contra o Espírito Santo. Então o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado, e pode ser qualquer pecado, não é um ato específico, mas pode ser todo e qualquer ato. Percebe, irmãos? Que ele está falando do pecado contra o Espírito Santo, mas a pergunta, senhora, é: qual é a blasfêmia? O que é a blasfêmia? Que a essa blasfêmia não será perdoado. Ele está falando coisas completamente diferentes. Que você comete, permanece cometendo, não se arrepende dele, e mesmo reiteradas vezes o Espírito Santo mostrando para você que caminho deve seguir, você continua praticando este pecado, não abandona o pecado, vive nele, até que as impressões do Espírito Santo são completamente desligadas de sua mente, a ponto de você nem se preocupar mais com a salvação. A pessoa não se preocupa mais com a salvação, não tem mais interesse na salvação, perdeu completamente o interesse no céu, e não é mais uma preocupação dela se ela está salva, se ela está perdida, se ela pecou ou não contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não atua mais em sua mente. Isso não é verdade, pastor. Não fale uma coisa dessa, pastor. Não seja cruel com as suas ovelhas, pastor. Porque a pessoa é uma pecadora. O Espírito Santo não fala mais ao coração dessa mulher, dessa pessoa, seja quem for aí no caso. Não faça uma coisa dessa, não seja cruel. Não sentencie a morte, porque você não é Deus, pastor. Você não é Deus para sentenciar dizendo, para essa pessoa não tem mais. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o meu pecado cometido constantemente. Não. É eu atribuir a Satanás, ao diabo, ao cramunhão, ao cão, ao capeta, ao capiroto, as coisas que são de Deus. Que veja que o pecado contra o homem, contra o Filho do Homem, há de ser perdoado. Qual é o pecado contra o Filho do Homem? Qual é esse pecado, pastor? É exatamente isso que você está falando. Porque Cristo morreu na cruz por todos nós. Quando eu continuo pecando, eu estou fazendo o quê? Eu estou pecando contra Cristo, no sentido do sacrifício de Cristo por mim. Esse pecado sempre eu vou ter a oportunidade de perdão. Não fala uma coisa dessa. Agora, qual é o problema imperdoável? Vamos lá. Eu escutar isso que você está falando, pastor,
e dizer: olha, verdadeiramente este homem é um ungido de Deus. Ele está falando as coisas de Deus. O Espírito Santo de Deus está agindo neste homem. E não está. Eu estou atribuindo a Deus aquilo que não é de Deus. E o inverso também é verdade. Quando alguém chega para pessoas como eu, que estamos tentando passar a verdade para as pessoas, este homem é do cão, é do capeta. Esta é a maneira que eu vou blasfemar contra o Espírito Santo, que é imperdoável, pastor. Agora, o que você está falando, que essa pessoa continua pecando, o Espírito Santo de Deus vai se afastando, esse pecado, do meu pecado diário, este eu tenho a possibilidade do perdão, sim. E se a pessoa morre nesta condição, ela morreu perdida para sempre. Porque ela realmente cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entretanto, se você me... Percebeu como ele finaliza? Realmente essa pessoa cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, não é isso a blasfêmia do Espírito Santo, pastor. Assiste. E ao ouvir as minhas palavras, você se incomodou, você ficou incomodado, se no seu coração você sentiu aquela dor, dizer assim, será que eu... Veja, na realidade, sabe o que ele fez? Ele fez um sermão aqui. Ele pegou uma passagem que aquela senhorinha falou e montou todo um discurso descontextualizado para dizer o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele fez um sermão, ele não fez um estudo de uma maneira detalhada, trazendo os versos aonde se fala de blasfêmia. Ele não trouxe a passagem, não contextualizou, não leu tudo. E o que ele fez é um sermão, porque agora ele vai fazer o famoso apelo dos sermões. Vou voltar um pedacinho. Veja que daqui até o fim, ele vai fazer aquele apelo que todo líder faz no púlpito para que as pessoas se entreguem, se arrependem. É um sermão isso. Não é uma resposta àquela pessoa. Vamos lá. Pequei contra o Espírito Santo? Será que o que eu fiz... Entretanto, se você me assiste e ao ouvir as minhas palavras, você se incomodou, você ficou incomodado, se no seu coração você sentiu aquela dor, dizer assim, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que o que eu fiz... Isso é sinal de que você não pecou contra o Espírito Santo, sabe? Se você está preocupado assim, será que eu estou perdido? Eu quero dizer para você que não é tarde para você recomeçar. Ainda há tempo. O Espírito Santo ainda dá oportunidades para você. Deus ainda oferece oportunidades para você. Se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não estaria preocupado com isso. Então, essa é a resposta que eu teria para este assunto. E eu espero que vocês tenham apreciado. Que Deus abençoe muito a sua vida e conduza os seus passos. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Bom, então encerramos aí o vídeo, né? Deu para perceber que mais uma vez este líder religioso, infelizmente, está ensinando as suas ovelhas de uma maneira errada, tá certo? Se por um acaso, em algum vídeo meu, alguém está se sentindo tocado pelas minhas palavras, no sentido de que, como é que esse homem está falando isso se não é isso que está escrito? Entre em contato. Se eu estiver errado, meu WhatsApp está aí. Se eu estiver errado, não há problema nenhum. Eu faço um vídeo aqui dizendo, olha, eu falei assim, 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 na realidade é assim, assim, assim. Eu não tenho compromisso com o erro, meus irmãos. Tá certo? Bom, legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá.